uma vez reunidos, nós aqui na igreja e os irmãos em casa com seus familiares, reunidos no nome do Senhor, reunidos na presença do Senhor, para adorá-lo nessa noite e para receber dele aquilo que ele tem preparado para nós. Nós vamos fazer uma oração nesse momento e eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e pedir para que ele tome o seu lugar nesse momento. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias. Sabemos, Senhor, que as suas misericórdias têm nos coberto, Senhor, todos os dias. E elas se renovam todas as manhãs. Obrigada, Senhor, porque nós não merecemos. Mas o Senhor ainda assim nos ama. O Senhor nos ama com um amor incondicional. E, Senhor, por esse amor nós te amamos também, Senhor. Nessa noite queremos entregar a Ti o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Fique à vontade no nosso meio, ó Deus. Fale aos nossos corações. Receba o nosso louvor, Senhor. O louvor que é gratidão a Ti, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Seu reino seja estabelecido no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Isaías 49, nos versículos 15 e 16 e 58, nos versículos 11 e 12, diz assim: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda, que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. E o Senhor te guiará continuamente e te fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Aleluia. A palavra do Senhor nos enche de esperança nesses dias. Ela diz que o Senhor nunca se esquece de nós. Os seus olhos estão atentos àquilo que nós precisamos. O Senhor está atento à necessidade das nossas famílias. E aproveitando a deixa, eu quero pedir a você que coloque aí nos comentários da live os seus pedidos de oração para o nosso momento de intercessão. Se você tem algum pedido de oração por um amigo, um familiar, coloque aí nos comentários e creia que o Senhor está atento ao seu pedido de oração. Creia que o Senhor está atento à sua necessidade nessa noite. Amém? Aleluia. Deus está aqui e nós não vamos nos calar. Nós queremos profetizar sobre a tua vida, que Deus tem um manancial para ti, cujas águas não faltam. Nós vamos cantar essa canção e você aí da sua casa, você adore conosco. Profetize sobre a vida da tua família, dos teus vizinhos, dos teus amigos e cante conosco, amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar. Deus quer libertar. Sou envolvida, vou profetizar. Sei que Deus tem pra ti
Ao vivo é assim mesmo. A gente está consertando aqui alguns probleminhas, mas nós vamos continuar cantando, adorando o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, Tu estás aqui nessa noite. Por isso nós te clamamos, nós profetizamos que sobre nossas vidas tem uma nação de águas que não faltam. Meus lábios. E a gente tem tentado acertar aqui, mas nós estamos adorando ao Senhor e nada pode calar os adoradores do Senhor essa noite. Nós queremos continuar dizendo para você: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus, Natália. Fala aí pro pessoal nas redes que eles são importantes para o Senhor. Nesse momento, jogado no sofá, sem esperança de uma manhã melhor, com pessoas enfermas na sua família, mas eu te digo, perceba, o Espírito Santo, Ele está dizendo: você é importante para mim, eu estou cuidando de você, amém? Levante daí, louve ao Senhor, cante conosco, amém? Vamos cantar. Quero que valorize
diz o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. A gente veio te falar. Falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, Aleluia. exalte ao Senhor. Exalte ao nosso Deus. Você tem valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Falei pro seu irmão. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Eu não sei se já tem pedidos aí para nós. Irmão Sidney. Nesse momento, você que enviou o seu pedido, nós estaremos fazendo o nosso momento de intercessão. Saiba, o Espírito Santo, Ele está pronto para te consolar, para receber aí o nosso rogo, o nosso clamor. E esse é o momento que nós estaremos aqui, diante de Deus, entregando nossos pedidos, nossa oração, em nome de Jesus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Deus amado, Pai, louvamos pelo tempo. Eu tenho estado conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar do que se passa pelo mundo, o Senhor nos dá a tranquilidade e a paz, Senhor, de nos afirmar que nós não somos desse mundo. Deus, obrigado, Senhor, porque a sua esperança, Senhor, permanece em nossos corações. A confiança, Senhor, de que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Deus, nós sabemos que o povo, de uma forma geral, está aflito, está preocupado, Pai, e temeroso pelas notícias e pelos fatos que têm acontecido. Mas sabemos também que o Senhor é poderoso, Pai, e nada foge ao teu controle. O Senhor está no controle de tudo. Amém. Ó Deus, tudo isso há um propósito, Senhor, que nós possamos ter a sensibilidade, Pai, e a tranquilidade de perceber o que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, são muitos os pedidos, Pai, muitas as necessidades do teu povo, de amigos, de parentes, vizinhos que têm, Senhor, não só por essa pandemia, Senhor, mas por outras questões, Senhor, que a violência permanece, as demais doenças permanecem, Pai. E carecemos, Senhor, do teu cuidado, dependemos, Senhor, da tua misericórdia. Colocamos, Senhor, sobre o teu altar o pedido de cada irmão. Acredito, Senhor, que o Senhor está neste momento sondando o coração de cada um, Pai,
recebendo, Senhor, no seu altar o desejo, Senhor, de ser alcançado, Senhor, com a tua graça. Ó Deus, primeiramente, Senhor, quero pedir paz, Senhor, aos nossos corações, porque somente em Ti, Senhor, conseguimos a paz que o mundo não pode entender, Pai. Pedimos, Senhor, que não somos merecedores, Pai, mas ainda assim o Senhor é fiel e justo e tem atendido, Senhor, o nosso clamor, tem suprido, Senhor, as nossas necessidades. Ó Deus, um pedido que chegou da irmã Débora com respeito à sua gestação, já está próximo o dia do nascimento da bebê, que o Senhor possa estar, Senhor, acompanhando, cuidando, zelando, Senhor, por essa bênção, Senhor, que o Senhor derramou, Senhor, sobre essa família. Deus, ela pede também para os seus amigos do trabalho, seus colegas de trabalho, porque alguns têm sido acometidos por essa doença, Pai, e ainda há temor por muitas outras questões, mas que o Senhor esteja, Senhor, visitando a cada um e trazendo, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. Ó Deus, venho pedir por este bairro, Senhor, pelo nosso estado, pelo nosso país, Pai. Carecemos, Senhor, do Teu favor e da Tua providência, Pai. A ciência tem apresentado respostas, mas sabemos, Pai, que o poder está em Tuas mãos. E se não for pela Tua vontade, Senhor, nada poderá acontecer. Então, clamamos, Pai, que o Senhor possa permitir, Pai, que a cura desta doença seja logo encontrada, que as medicações que estão sendo utilizadas, Senhor, possam cumprir, Senhor, a finalidade para que minimizemos, Senhor, tanta tristeza que tem acontecido aqui, não só aqui, mas também por todo o mundo. Venho pedir também, Senhor, pela sua criação, Pai, não só pelos Teus filhos, aqueles que creem em Ti, mas até também por aqueles, Senhor, que, apesar de tudo, Senhor, tem contestado a Tua presença e a Tua existência, Pai. Tem misericórdia, Pai. Cada um de nós, Senhor, precisa compreender, Pai, que o Senhor está no controle e tem um propósito para tudo o que é feito neste mundo. Que nós possamos compreender e seguir a Tua vontade, Senhor. Estamos no meio da família, Pai, que essa oportunidade, Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós de estarmos mais junto às nossas famílias, que sem mais afazeres, sem ter que sair, Senhor, podemos ficar mais tempo junto aos nossos, que possamos nos fortalecer, Pai, possamos buscar cada vez mais a Tua presença, ouvir e propagar mais da Tua palavra para os nossos, Pai, para que assim que tudo isso passar, e eu creio, Senhor, que tudo vai passar, possamos retornar, Senhor, para a Tua casa fortalecidos, Pai, e que possamos, Senhor, através de nossas vidas, Pai, resplandecer a Tua luz, demonstrar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em cada coração, Senhor, que é a Tua paz, a Tua misericórdia e principalmente, Pai, a salvação em Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, compreender que este é o tempo de demonstrar, Senhor, através de nossas vidas, a Tua luz e ser sal da terra, Pai. Não com murmurações, não com questionamentos, mas com a confiança de que o Senhor trará um dia de paz, um dia de cura e um dia de salvação para cada um de nós. Abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos e, Deus, fala aos nossos corações, porque carecemos, Senhor, da Tua direção. Visita, Senhor, cada um agora que está nos ouvindo, que possam, Senhor, receber uma porção do Teu amor. Te oramos, Senhor, te agradecemos, não porque merecemos, Senhor, mas porque confiamos e cremos no Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E é em nome dele que oramos, Pai. Amém.
Nós vamos falar o tema da família, que é a famílias segundo o coração de Deus. Vamos nós todos falar aqui para ficar bem forte, vamos lá? Famílias segundo o coração de Deus. O Senhor, Ele quer trazer paz e harmonia no seu lar. A gente vai cantar essa canção enquanto a gente prepara aqui o clima para recebermos a mensagem vinda direta do Senhor. Aproveite e louve ao Senhor. Fale, Senhor, o Senhor está aqui nessa noite, na minha casa, aqui dentro de mim. E Ele quer trazer uma vida melhor para nós. Amém? Vamos cantar. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Tá. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Fale assim: Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia. Ainda que venha a tempestade, você não vai ficar abalado, porque você tem o Senhor contigo, amém? Vamos cantar mais uma vez? Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos novamente, Deus alcançou, aleluia. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia. Deus te abençoe. Glórias a Deus, boa noite, meus amados irmãos, boa noite, vocês que estão em casa assistindo esse culto e cultuando com a gente. O meu abraço todo especial nessa noite eu quero dirigir
para todas as mamães da nossa igreja, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. E aproveitando, gostaria de perguntar como é que foi o seu dia hoje? Como que você passou hoje o seu dia? Hoje foi um dia um pouco atípico, devido a esse distanciamento que nós estamos fazendo. Algumas irmãs me ligaram, falaram que poucos estiveram na casa delas hoje, e hoje também em casa nós reunimos apenas um pouco da família, mas foi um dia bacana, foi um dia onde nós ali passamos juntos. Hoje eu preparei uma pequena feijoada e ali eu pude dar como presente nesse dia para 4 mamães, 4, tá? Minha esposa, minha sogra, minha mãe e minha cunhada. E ali nós passamos uma tarde maravilhosa na comunhão familiar, e eu acredito que o seu dia hoje não tenha sido diferente. Hoje eu pude ver nas redes sociais os irmãos postando aí as fotos dos seus filhos, os filhos das mães. Como sempre, né? Nós fazemos desse dia um dia memorável. Quero agradecer também a todos os irmãos aí, os irmãos da mídia, os irmãos aí que se esforçaram para poder fazer a homenagem. Ficou muito lindo o nosso culto hoje da manhã. Eu pude ver ali as homenagens dos filhos para suas mães. Que coisa linda. Deus tem nos abençoado. Eu louvo a Deus pelos irmãos da nossa igreja, que cada dia mais tem se esforçado para poder levar uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho para o seu coração. Ministério Infantil também de parabéns, irmã Aline, fez aí um belo trabalho, e eu louvo a Deus pela vida dos líderes da nossa igreja, que tem se empenhado para que as coisas possam continuar andando da melhor forma possível. Por isso, querido irmão e querida irmã, esteja aí em oração pela nossa igreja, em oração pelos líderes da nossa igreja, e em oração para que nós possamos passar esse tempo o mais rápido possível. Nós estamos ansiosos, nós estamos com os nossos corações ansiosos para que nós possamos estar juntos, louvando e adorando o Senhor nesse tempo. E o tema que nos é proposto para esse mês, nós já falamos aqui nessa noite, famílias segundo o coração de Deus, e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu partilhei na nossa madrugada de oração. O tema é bem propício, porque linkado a esse tema, a mensagem hoje da noite, ela diz assim, tem como tema: famílias segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. Famílias segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. E aí é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, famílias segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. Repita aí na sua casa: famílias segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. E é esse o nosso privilégio, de sermos mentoreados, abençoados por esse pastor, e o supremo pastor que é Jesus Cristo. Vamos ler 2 textos da palavra do Senhor nessa noite. O primeiro texto se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, e depois nós vamos ler o Salmo 23. E não esqueça, família segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. Então, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: na verdade vos digo,
que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Esse é o primeiro texto que nós lemos nessa noite. Daqui a pouco nós vamos ler o segundo texto, que é o Salmo 23. Mas o interessante, queridos, nessa noite, é que você possa perceber que Jesus, ele se apresenta como pastor. Jesus, quando chega no início do seu ministério, ele percebe um povo disperso, um povo que estava abandonado, um povo que estava aflito, um povo que não tinha direção. E Jesus, quando olha para esse povo, Jesus, ele vê que esse povo, eles estavam como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus, ele se apresenta como esse pastor, o supremo pastor. O interessante é que o texto que nós lemos nessa noite, em que, no tempo em que Jesus, ele citou esse texto, o tempo que Jesus estava dando esse ensino, no seu tempo, as pessoas que o rodeavam, a multidão, os discípulos, não conseguiram entender o que Jesus estava falando. Na realidade, Jesus estava se apresentando como o pastor, como o bom pastor, como o supremo pastor. Louvado seja o nome do Deus poderoso, que nós hoje podemos entender, porque a palavra do Senhor chegou até nós, nós fomos impactados por essa palavra, e essa palavra ela traz um discernimento para o nosso coração, e nós hoje sabemos que Jesus, ele é o pastor, ele é o supremo pastor, e bem-aventurados são as famílias que têm o Senhor Jesus como pastor. E eu louvo a Deus porque a minha família tem o Senhor como pastor. E a sua família? Como a sua família se encontra neste momento? Verdadeiramente Jesus é o pastor da sua família? Se não é, o Senhor Jesus está com as portas abertas
para que você possa entrar e se tornar ovelha do seu pasto. Jesus, ele fala abertamente dos cuidados do pastor. Fala também que aqueles que não são os pastores, ou aquele que não é o pastor, que não tem cuidado da ovelha, é lobo, é mercenário, que veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Quantas pessoas no nosso tempo têm se apresentado como pastor, mas apenas eles estão com olho naquilo que você pode proporcionar, naquilo que a tua família pode proporcionar, e quantas famílias acabam sendo destruídas porque entregaram os seus corações nas mãos daquele que não é pastor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, entrega o teu coração ao Supremo Pastor, entrega o teu coração a Jesus, a tua família para Jesus, e você vai perceber, e você vai sentir, e você vai ser abraçado por Ele, e você vai ver que Ele é o pastor, Ele não é mercenário. Louvado seja o Senhor. Jesus, Ele quando fala que Ele é o pastor, Ele está ali, na realidade, mostrando para o seu povo, no seu tempo, os cuidados que os pastores tinham com as suas ovelhas. E Jesus, ele sempre vai usar dos aspectos da vida cotidiana para poder trazer a mensagem, para poder levar a mensagem para os seus ouvintes. E o interessante, queridos, se você não sabe disso, lá na terra de Jesus, no mundo oriental, os pastores cuidam muito bem das suas ovelhas, porque as ovelhas são a coisa mais preciosa que eles têm. Se eles perdem as suas ovelhas, eles perdem tudo, e é por isso que eles têm um cuidado especial. Quando nós vemos a história, quando nós estudamos a história do pastor de ovelha na terra de Jesus, nós vamos perceber que o que Jesus está falando é exatamente aquilo que ele percebia, aquilo que ele vivia no seu tempo, e ele via o cuidado que os pastores tinham das ovelhas. Os pastores, quando chegava a noite, quando os pastores tinham que descansar, os pastores pegavam as suas ovelhas e eles colocavam em um curral bem grande, junto com as ovelhas de muitos outros pastores. E ali os pastores daquelas ovelhas, eles deixavam as suas ovelhas aos cuidados de guardas que vigiavam a noite toda, para que aquelas ovelhas não fossem atacadas pelos lobos. E queridos, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz dele, é porque Jesus, ele estava muito bem ambientado no seu tempo, muito bem ambientado com as coisas que ele via, com os cuidados dos pastores. E aí, o interessante é que, quando chegava de manhã, que aqueles pastores acordavam, eles chegavam lá no curral, e eles chamavam as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas, elas seguiam a voz do seu pastor. Cada ovelha ali, ela sabia exatamente a voz do seu pastor, ela conhecia. Isso me faz lembrar um filme muito recente que nós assistimos agora. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. A história ali daquele rapaz que tinha um problema de deficiência mental, e conhecido lá pelo nome de Memo, e ali ele, naquele filme Milagre da Cela 7, ele conversava com as ovelhas, ele dava um nome para cada ovelha, e as ovelhas conheciam ele. Isso é maravilhoso, porque é exatamente assim que acontece lá na terra de Jesus. Os pastores, eles colocam um nome para cada ovelha, eles conversam com as ovelhas, eles tratam cada ovelha de uma forma carinhosa, e quando ele chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas seguem a voz do seu pastor. E é por isso que nesse filme nós percebemos isso, e é exatamente o que Jesus está falando. Eu sou o bom pastor, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, elas me conhecem, elas vêm até a mim, porque elas sabem que eu sou o bom pastor, eu não sou mercenário. Louvado seja o Senhor, que as nossas famílias, elas de fato tenham Jesus como o supremo pastor, para que você possa conhecê-lo e ser conhecido dele. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quero compartilhar com você agora o segundo texto, em Salmo 23, Salmo de Davi.
Davi também, ele escreve esse salmo porque ele podia falar com muita propriedade, porque Davi, antes de assumir o trono de Israel, Davi, ele foi pastor de ovelha. Davi, antes de assumir o trono, ele trabalhava como pastor, ele cuidava bem das suas ovelhas. Quando nós lemos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi, quando via um leão, quando via um urso, ele lutava com o leão, lutava com o urso, para proteger as suas ovelhas. Então, Davi sabe o que estava falando, e é por isso que ele escreve esse salmo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu tenho uma versão da Bíblia Viva, a Nova Bíblia Viva, e nesse primeiro versículo eu gosto muito nessa tradução, que diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo de que eu preciso. Que coisa maravilhosa! Quem tem o Senhor como pastor não tem falta de nada, porque o Senhor, Ele nos dá exatamente tudo aquilo de que nós precisamos. A família que tem Cristo como pastor tem tudo aquilo que precisa, porque o Senhor Jesus, Ele supre todas as necessidades. E é por isso que Paulo, ele pôde dizer com muita propriedade: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esse salmo é um salmo que fala da certeza que o pastor Davi, ele tinha, porque ele sabia muito bem aquilo que ele estava escrevendo, aquilo que ele estava orando e que deixou para nós através da palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. O que faz a ovelha repousar? Vamos parar para pensar. Eu quero compartilhar rapidamente com você agora esse salmo na perspectiva de um pastor de ovelhas, ovelhas animais. E aí a gente vai poder perceber o porquê que Jesus faz essa comparação. Porque da mesma forma que o pastor de ovelhas, ele cuida muito bem das suas ovelhas, no sentido espiritual, nesse sentido comparativo, Jesus é o pastor e nós somos as suas ovelhas, e Jesus, Ele é a fonte que nos faz repousar. Mas de fato, o que faz a ovelha repousar? Na palavra de Deus, seu povo é chamado como ovelha, como nós falamos. Bom, quero compartilhar com vocês algumas circunstâncias que faz a ovelha repousar. E aí você vai parar, vai analisar, vai ver se de fato você e a sua família está repousando, se de fato você está vivenciando esse repouso que só o pastor Jesus pode nos proporcionar. Primeiro aspecto que eu quero compartilhar: a ovelha repousará quando estiver livre do medo. É necessário que nós lancemos fora todo o medo. E a palavra de Deus nos diz que o amor de Cristo, o amor faz com que nós lancemos fora todo o medo. Bom, então vamos lá na perspectiva de pastor e ovelha. Por causa da timidez faz com que a ovelha não repouse de forma adequada. Então, por causa da timidez, a ovelha se recusa a repousar, a menos que esteja livre de todo o medo. É de todo o medo mesmo.
Nós sabemos que nós somos espirituais, mas também somos humanos. É claro que em certo momento da nossa vida nós temos temores, nós ficamos assustados. Mas se você, família abençoada, tem Jesus como seu pastor, saiba que Ele está cuidando de ti e de todos os teus. A ovelha, ela é muito tímida, ela entra em pânico facilmente, que até uma lebre perdida, saltando de repente de trás de um arbusto, pode debandar um rebanho inteiro. Quando uma ovelha assustada corre em pânico, outro tanto de ovelhas saem disparada com ela, como que cegos, sem olhar para aquilo que o assustou. Queridos, é interessante a gente perceber que nesse tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão sendo amedrontadas por qualquer coisa. Nós somos bombardeados todos os dias nas redes sociais com notícias falsas que nós conhecemos como fake news. E as pessoas elas saem compartilhando, as pessoas acabam ficando assustadas e acabam assustando um monte de gente, sem olhar de fato se aquela notícia ela é verdadeira. Então, é como o pastor aqui, ele está nos detalhando que uma ovelha, quando ela se assusta, quando ela está com medo, até uma inocente lebre que salta por detrás de um arbusto, pode fazer com que uma ovelha se fique assustada e faça com que as outras ovelhas saiam assustadas, sem saber o que estará acontecendo. Então, eu quero te pedir nessa noite, coloque a sua família nas mãos do pastor, porque ele cuida da sua família. Não tenhas medo, o Senhor é a tua direita, o Senhor, Ele te protegerá. Outro aspecto que eu quero compartilhar é que a ovelha repousará quando não houver conflitos com outras de sua espécie. Por causa do comportamento social dentro de um rebanho, a ovelha não repousará, a menos que esteja livre de atrito com outras espécies. Por isso que é importante, dentro da sua família, vocês que são ovelhas do Senhor, buscar a paz, buscar a santidade, a santificação. Nesse tempo em que nós estamos dentro das nossas casas, com nossos filhos, com nossas esposas, com os maridos, com familiares, não tem sido fácil, porque acaba que nós estamos vivendo mais tempo juntos, mas temos que aproveitar esses momentos para que nós possamos buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Não podemos estar em atritos, porque atritos só vai piorar, atritos vai fazer com que nós não descansemos, porque é muito difícil, é muito chato quando há atrito na família, e é preciso buscar o perdão, é preciso buscar a cura, é preciso buscar o arrependimento para estar bem, porque uma família abençoada por Deus, ela tem o Senhor como pastor, ela busca a paz, e é uma coisa muito importante, porque a palavra de Deus diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O terceiro aspecto que eu quero compartilhar é que a ovelha repousará quando não for atormentada por moscas ou parasitas. Se estiver atormentada por moscas ou parasitas, a ovelha não repousará. Somente quando está livre dessas pestes é que ela consegue relaxar. Então, lá no mundo das ovelhas, qualquer parasita, mosca que está ali atormentando a ovelha, faz com que ela fique inquieta, ela não consegue repousar. E é por isso que mais à frente você vai ver o que o pastor vai fazer para poder livrar essa ovelha desses parasitas, dessas pestes. Quantos de nós, ovelhas do Senhor, estamos inquietos porque estamos sendo atormentados por essa peste que está aí assolando, atormentando? Mas, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos relaxar, nós vamos ficar em águas tranquilas, em pastos verdejantes, porque o Senhor, Ele lançará essa peste para longe, o Senhor trará a cura para nós, e nós poderemos descansar para a glória do Senhor. Outro aspecto que eu quero também compartilhar é que a ovelha, ela repousará
quando não tiver fome. Quando a ovelha está com fome, ela não consegue repousar. Agora, quando a ovelha ela é bem alimentada, ela consegue repousar. Enquanto houver necessidade de comida, a ovelha não repousará, porque ela deve estar livre da fome. Para ela descansar, é preciso que ela esteja alimentada. É por isso que nós temos a palavra de Deus como a fonte de alimento. O Senhor, Ele já se expressou dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim jamais terá fome. Eu sou a água viva, aquele que vier a mim jamais terá sede, e aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, queridos, a fonte de água viva é Jesus, a fonte de alimento é Jesus. Então nós precisamos saciar a nossa fome em Cristo Jesus. Leva-me junto às águas tranquilas. O pastor Philip Keller, grande pastor de ovelhas no seu tempo, ele descreve essas experiências com ovelha e compartilha como as ovelhas precisam viver normalmente. Ele percebe que quando as ovelhas não obtêm as águas que necessitam, elas buscam em todos os lugares errados. É por isso, queridos, que o profeta Jeremias, ele vai profetizar no seu tempo a respeito do povo que estava disperso, e Deus usa o profeta Jeremias para dizer no seu tempo: 2 males o povo me fez, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm a água. Ou seja, nós precisamos buscar o Senhor, porque a fonte de água viva é o Senhor. Quando nós não encontramos as águas de Deus, as ovelhas elas acabam buscando águas em lugares errados, e é por isso que muitas ovelhas estão doentes, é por isso que muitas ovelhas elas estão dormindo, é por isso que muitas ovelhas estão devagar, porque estão bebendo em fontes erradas. A fonte de água viva é Jesus, e se você for até Ele, você jamais terá sede. As ovelhas precisam de água. As ovelhas elas conseguem águas em pelo menos 3 fontes: nos riachos, nas fontes de águas, nos orvalhos sobre a grama e nos poços fundos. E é interessante a gente notar que aproximadamente 60% do corpo da ovelha ele é de água, ou seja, 70%, a ovelha ela precisa de 70% de água para ela poder estar tranquila. Então a água, portanto, determina a vitalidade, a força e o vigor da ovelha. Não beba em fonte errada, beba de Jesus Cristo, a fonte de água viva. Tem até um hino que nós cantávamos há muito tempo na minha adolescência. Como eu digo para os irmãos, eu não sou muito bom para cantar, mas esse hino eu gostava muito. Ele diz assim: a fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e poder, preciso dele. Louvado seja o Senhor, Ele é a fonte de água viva, nós precisamos dele. Louvado seja o Senhor, é essa fonte de água viva que nos restaura, que nos dá vida, que nos mantém de pé. Jesus Cristo, a fonte de água viva, refrigera a minha alma, guia-me. Sem orientação, as ovelhas são deixadas por conta própria. Elas se perdem e se destroem com padrões autodestrutivos. A ovelha precisa de um pastor. A ovelha precisa de Jesus, ela precisa de Deus, ela precisa do Espírito Santo. Mas as ovelhas de Deus também precisam de pastores dessa terra que apacentem segundo o coração de Deus. Louvado seja o Senhor. E é por isso que nesse tempo nós buscamos pastores que pastoreiem segundo o coração de Deus. Nenhum outro tipo de animal requer um tratamento mais cuidadoso, uma direção mais detalhada do que as ovelhas. Isaías, no capítulo 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós andávamos desgarrados, mas o Senhor nos levou novamente para perto.
O Senhor nos arrebanhou. Nós não somos mais desgarrados como ovelhas sem pastor. Nós temos o nosso pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. As ovelhas devem ser dirigidas e tratadas com cuidado inteligente. Quando deixadas por conta própria, as ovelhas fazem o próprio caminho e de acordo com os caprichos dos próprios hábitos destrutivos. Sem orientação, as ovelhas seguiriam as mesmas trilhas até que se tornem sulcos, até que se tornem inacabadas. As ovelhas roeriam a grama até o chão, até as raízes serem danificadas. A ovelha precisa de pastos verdejantes. Encontramos alimentos sólidos na palavra de Deus e na sua presença. Quando nós estamos na presença do Senhor, o alimento do Senhor se renova a cada dia. A palavra do Senhor ela é fiel. A presença do Senhor nos mantém vivo. A presença do Senhor nos mantém em pé. Louvado seja o Senhor. Mas uma coisa também importante que Davi, ele vai também na sua experiência relatar para nós, é que a ovelha precisa passar por vales. É interessante aprender com essa experiência que as ovelhas precisam ser levadas por entre os vales. Os pastores não apenas conduzem as ovelhas pelo terreno alto, mas também as levam pelos vales. Isso, queridos, nos faz lembrar o profeta Ezequiel, quando Deus pega o profeta Ezequiel e leva Ezequiel lá no vale de ossos secos. E às vezes nós ficamos perguntando, mas tantos lugares para Deus levar o profeta Ezequiel, porque levou Ezequiel num vale de ossos secos? Naquele lugar, naquele vale de ossos secos, Deus tinha uma palavra profética na vida de Ezequiel, e Ezequiel olha para aqueles vales, e aquele vale seco, para aqueles ossos, e aqueles ossos que estavam ali secos, que não tinha vida. Quando Ezequiel profetiza em meio do vale, aqueles ossos se levantam e se tornam um grande exército. É no meio dos vales é que nós vamos ouvir a voz de Deus. É no meio dos vales que nós vamos ser forjados na experiência de Deus. É no meio dos vales que nós iremos receber forças e a unção do Senhor. É nos vales das nossas vidas, são nas nossas noites escuras, são nos nossos dias de sofrimentos que nós somos forjados para a glória de Deus, para que nós possamos estar preparados para ajudar outros que nós iremos pastorear lá na frente. Louvado seja o Senhor. Os pastores não conduzem apenas no terreno alto, mas também pelos vales. Ele nos conduzirá. Louvado seja o Senhor. Entre os montes e entre os vales. O vale remete aos tempos difíceis, os tempos de escassez e as estações baixas de nossas vidas. Estamos vivendo um momento de vale, mas eu tenho certeza que brevemente nós estaremos vivendo os momentos altos, os momentos de montes, porque o Deus dos vales é também o Deus dos montes. E o pastor não deixa as ovelhas em vales, mas conduz pelos vales escuros e assustadores e as leva de volta ao terreno alto. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós estivemos em vales escuros e solitários, em que somente a voz do pastor nos sustentava? Você talvez esteja passando por essa experiência, ou já passou, momentos em que nada dá jeito, não há resposta, não há nenhuma situação favorável, mas lá no fundo dos nossos vales, nós ouvimos a voz do pastor, falando com a gente: levanta, coma mais um pouco, porque grande ainda é a sua caminhada. É nos vales de nossas vidas que nós encontramos refrigérios provenientes do próprio Deus. É apenas após termos andado com Ele que nós nos fortaleceremos e descobriremos que Ele pode nos levar a encontrar o refrigério bem ali no meio das nossas dificuldades. Somente aqueles que passaram por vales tão escuros podem confortar e animar outros em situações semelhantes. A maioria de nós não quer vale ou vales na vida. Nós nos escolhemos diante deles com sentimento de medo e de mau pressentimento.
Contudo, apesar de nossos temores, Deus pode trazer grande benefício e bênção duradoura a outras pessoas por meio dos vales. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão é o principal equipamento do pastor. O bordão é a palavra do pastor. Aquilo que o pastor está falando, aquilo que o pastor está guiando as suas ovelhas. É aquela palavra em que o pastor ele ouve e sabe quem é o seu pastor. Então, o bordão é o principal equipamento do pastor. Nesse caso, o bordão é a palavra de Deus. O bordão é aquilo em que o pastor confia para proteger a si mesmo e o seu rebanho, porque pastores que pastoreiam com inteligência, ele tem como bordão a palavra de Deus, para ser protetora da sua vida e também da vida das suas ovelhas nos momentos de perigo. É o instrumento que o pastor usa para disciplinar e corrigir qualquer ovelha rebelde que insiste em se extraviar. É na palavra de Deus que nós podemos disciplinar com amor todas as ovelhas. E é assim que o pastor faz. O bordão do pastor é a sua arma de poder e autoridade, porque é a palavra de Deus. Há conforto e consolo em ver o bordão nas mãos habilidosas do pastor. O bordão é usado pelo pastor para o bem-estar da sua ovelha, para disciplinar a sua ovelha em amor. O bordão do pastor é um instrumento de proteção para ele e para a ovelha quando os dois estão em perigo. É usado como uma defesa e também como um impedimento contra e qualquer coisa que possa atacar. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nosso pastor, no caso aqui o Philip Keller, ele descreve essa diferença entre cajado e bordão. Ele nos diz que enquanto o bordão transmite o conceito de autoridade, poder e disciplina contra o perigo, o cajado fala de tudo que é longânimo e gentil. O cajado é um pau comprido, geralmente com uma curva ou um gancho em uma das suas extremidades. É selecionado com cuidado pelo proprietário, é modelado, alisado e cortado para adequar-se melhor ao uso do pastor. O cajado é um símbolo de consolo e preocupação. Demonstra a compaixão que o pastor tem por sua ovelha. Seu cajado me consola, seu espírito, ó Cristo, é o meu consolo. O pastor usa o cajado para trazer as ovelhas a um relacionamento íntimo. O pastor usará para levantar calmamente o cordeiro recém-nascido e trazê-lo para sua mãe, caso eles se separam. O cajado é usado pelo pastor para alcançar e apanhar uma ovelha específica, jovem ou idosa, e trazê-la para perto dele para um exame detalhado. O cajado é muito útil desse jeito para a ovelha tímida e acanhada, que normalmente tende a manter distância do pastor. O pastor geralmente usa o cajado para guiar a ovelha calmamente a um novo caminho, através de algum portão ou por rotas perigosas e difíceis. Ele não utiliza para bater na ovelha, diferente do que nós já ouvimos muitos pastores dizer por aí: aqui tem palavra, aqui tem bordão, mas também tem cajado para bater. Querido pastor, o cajado que Deus colocou nas tuas mãos não é para bater nas ovelhas. O cajado que Deus colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos é para que nós possamos guiar as ovelhas do Senhor, como o supremo pastor Jesus Cristo assim guia todos nós, com amor e com carinho. É para isso que serve o cajado, para poder cuidar, direcionar a ovelha, trazer a ovelha de novo para perto. Essa é a função do cajado. Em vez disso, a ponta do cajado é posicionada com delicadeza ao lado da ovelha, e a pressão aplicada guia a ovelha no caminho que o dono quer que ela vá. Isso reconforta a ovelha quanto ao caminho correto. E já estamos seguindo para o final. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Talvez você possa se perguntar: mas eu não tenho inimigo, eu sou servo de Deus. Claro, nós não fazemos inimigos, mas tem pessoas que elas se fazem nossos inimigos. Por quê? Porque quando eles olham para nossas famílias, ele vê que nossas famílias são abençoadas por Deus, e aí, ao invés de procurar saber o que nós somos abençoados, eles preferem ter inveja, o famoso olho grande, como nós conhecemos. Mas se nós, em nome do Senhor Cristo, pregarmos essa palavra, essa pessoa também poderá se tornar ovelha
do rebanho de Deus, de Jesus Cristo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É a realidade que nossas vidas estão vividas, que estão sendo vividas nesse momento. Na presença do inimigo. Satanás é o nosso inimigo e ele está procurando uma brecha, uma oportunidade para nos atacar. Mas essa palavra também: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, no sentido histórico, lá do tempo oriental, quando uma pessoa era perseguida, quando alguém estava ali tentando matá-la, a palavra de Deus diz que essa pessoa, ela corria para o templo, corria para a casa de algum líder de família, e quando ele entrava naquela casa, você precisa saber disso, um hóspede na terra de Jesus é algo mais precioso e mais valioso. Ninguém pode tocar em um hóspede na casa do Senhor. Então essa pessoa aflita, ela corre ou para o templo ou para a casa de um pai de família, e quando ela chega ali, ela é bem recebida. E quando ela chega naquele lugar, o dono da casa prepara uma mesa farta. E quando os inimigos chegam naquela casa e que eles olham, eles veem aquela pessoa sentada à mesa. E os inimigos não podem fazer mais nada. Por quê? Porque um hóspede na casa, no tempo de Jesus, na terra de Jesus, ele é algo valioso. E é por isso que o salmista fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Louvado seja o Senhor. Ninguém poderá tocar a sua família se você estar na casa do Pai, se você estiver na presença de Deus, na casa de Deus. Não há inimigo que poderá tocar na sua família. Não há inimigo, porque Ele é o seu pastor. Louvado seja o Senhor. E quando o inimigo chegar, ele verá você sentado à mesa. Louvado seja o Senhor, se alimentando dessa palavra na presença do Pai. Unges a minha cabeça com óleo. As modernas técnicas de pastoreio também demonstram a importância de ser ungido. O óleo da unção do pastor é usado para esfregar as ovelhas, para tirar as pestes, para que as moscas não cheguem perto. O óleo da unção espanta moscas e cura feridas. As moscas se referem a espíritos malignos que afligem o ser humano. As feridas provêm de experiências que as pessoas têm nessa vida. O óleo da unção combate as moscas e parasitas que incomodam as ovelhas e também cura as feridas. Receba na sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã, a unção do Senhor, o óleo santo que é representado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nossas famílias estão debaixo do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, não haverá nada que poderá nos deter. Louvado seja o Senhor. As ovelhas precisam que o cálice do pastor transborde. Nosso pastor moderno fala que um pastor de ovelha tem um cálice, onde ele carrega uma mistura que contém ali um elemento alcoólico misturado com água. Essa mistura transborda em bênção e cura e restauração para as ovelhas que estão congeladas pelo clima severo naquele momento. O cálice transbordante do pastor é um cálice de vida para as ovelhas. Ao guiar suas ovelhas, o nosso pastor moderno, ele carregava no seu bolso uma garrafa com essa mistura, e sempre que uma ovelha ou um cordeiro se resfriava pela exposição indevida ao clima frio, úmido, ele colocava algumas colheradas goelas abaixo, e em questão de minutos, a ovelha resfriada estaria em pé, cheia de energia, renovada, quando o calor da mistura se espalhava pelo seu corpo. Querido irmão, querida irmã, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, é disso que nós precisamos. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e que nos limpa de todo o pecado. Que o sangue de Jesus Cristo, ele transborde sobre nossas vidas, para que nós possamos ser purificados, sermos limpos, para que nós possamos voltar aos nossos movimentos normais, para que nós possamos voltar a combater o bom combate. Louvado seja o Senhor. É esse sangue que purifica de todos os nossos pecados. É disso que nós precisamos. E para terminar, louvado seja o Senhor, nós vamos dizer: habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o Senhor. Se coloca de pé aí, irmãos. Se coloca de pé aí, você que está na sua casa. Nós vamos agora terminar, e vamos terminar esse culto louvando ao Senhor mais uma vez. A glória do Senhor, ela está presente neste lugar, e eu sei que ela está também na tua casa. Louvado seja o Senhor. Famílias segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. Habitar na casa do Senhor tem a ver com viver sob os cuidados supremos do pastor, seja onde for, quer nas montanhas ou nos vales. A partir do momento em que estamos sob a proteção do pastor, sempre estaremos sendo conduzidos para a casa do Senhor. Eu quero habitar na casa do Senhor. Eu quero estar sobre os cuidados do pastor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. E logo após nós estaremos orando pelos pedidos da irmã Helena, da irmã Débora, do irmão Elias Quintanilha, da irmã Márcia Maciel, do irmão Ilso Cabo, do irmão Jorge França, da irmã Analice Matos, da irmã Fátima Lopes, da irmã Dulcimar e do irmão Ademir. Estaremos orando por todos esses pedidos, aqui que inclui saúde, que inclui provisão de Deus, que inclui aí pastoreio do Senhor, que inclui aí portas abertas. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Habitaremos na casa do Senhor por muitos dias. Louvemos ao Senhor nesse momento. Aleluia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar também estaremos orando pelos nossos aniversariantes. Irmã Aline Santos faz aniversário hoje. Fátima Ferreira, uma amiga minha, mãe do William, está também aniversariando hoje. Pastor Mauro Roberto Ferreira também está aniversariando hoje. Nós temos alguns irmãos, mais alguns irmãos que estão aniversariando hoje. Talvez nesse momento eu não me lembre o nome, mas vamos estar orando pela irmã Aline e por todos os irmãos que aniversariaram na semana passada. A irmã Penha, ela fez aniversário. Irmã Penha, né? Nós até oramos pela irmã Penha. Hoje eu falei com a irmã Penha. Louvado seja o Senhor. Mas são esses irmãos que fizeram aniversário. Queridos, oremos nesse momento e vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Como eu disse, estaremos orando por todos os pedidos aqui.
Que o Senhor abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, por esse culto que o Senhor nos concedeu, ó Pai, para que possamos entregar a Ti. Obrigado, Senhor, pelos hinos. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que foi e está sendo realizado nesta noite. Cada irmão, cada irmã, cada departamento aqui presente, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos todos esses pedidos. Ó Deus, que Tu possas, em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a Tua vontade, operar para o bem, Senhor, dos Teus irmãos. Obrigado por esse dia, Pai, que nós, ó Deus, comemoramos o dia das nossas mães. Esse dia que nós enfatizamos e passamos juntos. Continua dando saúde, Pai, para as nossas mães. Muitos anos de vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E continue abençoando a Tua igreja. Nos dê discernimento nesse tempo. Abra as nossas visões. Ou abra a nossa visão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração e o nosso ouvido esteja sensível. Estejam, Pai, sensíveis para ouvir a Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Agora, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, e continue, Senhor, a derramar bênçãos, Senhor, na vida dos Teus filhos que aniversariaram, Senhor. A irmã Aline, que está aniversariando hoje, os irmãos que aniversariaram na semana passada, a irmã Maria da Penha, oh Deus, a filha do nosso irmão Ricardo, oh Deus, toma, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos e proporcione muitos e muitos anos de vida, em nome de Jesus. Nós sairemos daqui, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua paz, porque o Senhor nos sustenta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Louvemos ao Senhor.